Bom dia! No nosso evento dessa semana, estamos aprendendo como comunicar e ser compreendido. Nas aulas anteriores, eu busquei te ensinar como identificar ideias, como reconhecer as falácias mais comuns e como preparar o eixo lógico de uma ideia que você quer transmitir. Se você ainda não viu, volte um pouco acima nessa mesma página e assista, pois hoje será uma continuação desse conteúdo. Para vocês que estão acompanhando a sequência das aulas, na última aula falamos sobre falácias lógicas, maneiras de fazer com que o pensamento seja truncado, maneiras de disfarçar a verdade, maneiras de promover um erro. E falamos também sobre como gerar um eixo lógico. Eu espero que vocês tenham feito esse exercício, gerado um pequeno eixo lógico da ideia que vocês sintetizaram na primeira aula. Bom, e agora você tem o seu eixo lógico. O fundamental para aprender nessa aula é como eu transmito esse eixo lógico para alguém, ou seja, a forma que eu vou utilizar para que ele seja bem entendido. Porque por muito que um eixo lógico esteja muito bem feito, se você não tem uma forma adequada, pode ser que ele não seja bem recebido, não seja bem entendido. Então, como apresentar o seu eixo lógico, é o que vamos falar hoje. Existe um conto que eu gosto muito dele, conto muitas vezes, que diz que um rei teve um sonho. E aí ele chamou um conselheiro e contou o sonho. E esse conselheiro falou: "Nossa, majestade, que sonho horrível! O que significa o meu sonho? Significa que todos os seus parentes vão morrer antes do senhor." "Ai, que coisa horrorosa, que coisa horrível! Como é que você tem coragem de me dizer uma coisa dessa? Guardas, deem 10 chibatadas nesse homem." E levaram para levar as 10 chibatadas. Aí daqui a pouco mandaram trazer um outro conselheiro. Ele conta o mesmo sonho. E aí ele diz: "Que maravilha, majestade! O que foi? O que aconteceu? Esse sonho diz que o senhor vai viver mais do que todos os seus parentes." "Ah, que maravilha, que boa notícia! Guardas, deem 10 moedas de ouro para esse homem." Aí o primeiro, que tinha apanhado as 10 chibatadas lá fora, ouviu o que o segundo disse e ficou furioso. "Peraí, rapaz, você falou a mesma coisa que eu. Como é que eu ganho chibatada e você ganha moeda de ouro? Que negócio é esse?" Aí ele fala: "Olha, você tem que saber que a verdade é uma pedra preciosa e, como tal, ela deve ser dada para alguém. Mas não é simplesmente dar uma pedra preciosa, é a maneira como você dá. Porque são duas coisas muito diferentes. Você colocar essa pedra dentro de uma caixinha, com um lacinho, com um cartão, com uma flor, ou você pegar essa pedra e jogar no rosto da pessoa. Porque pode ser uma esmeralda, um diamante, mas é uma pedrada. Então a verdade deve ser dita, mas a forma como ela é dita também é muito importante. Então, para que você possa transmitir a sua ideia, um eixo lógico bem feito e alguns elementos que eu vou passar para vocês para que possa melhorar a maneira de você se expressar, para que a ideia seja bem recebida. Uma coisa que você tem que ter é uma ideia de centro. Essa ideia de centro resume um monte de coisas. Por exemplo, digamos que eu tenho um público aqui de 3 pessoas, um pouquinho só de pessoas, mas eu não vou ficar na frente do que está no extremo desse lado, nem vou ficar na frente do que está no extremo desse lado. Eu vou ficar no centro, de tal maneira que, como um triângulo, eu atendo com o meu olhar todos os 3. Se for um auditório maior, a mesma coisa, num centro, onde eu possa atender igualmente todo o grupo. Eu tenho que ficar parado aí? Não. Você está contando, está falando alguma coisa para as pessoas, você pode e deve se movimentar. Eu venho aqui, falo com esse grupo, com essa pessoa, eu vou lá e falo com tal pessoa, mas eu sempre volto para esse ponto. Esse é o meu ponto de partida e de chegada. Eu tenho que ter variações, porque senão fica monótono. Cada vez que você quer falar com aquele grupo, você se desloca para ele, olha para ele, quer falar com aquele outro grupo, se desloca para lá, isso é bom, é natural, tá? Mas você tem que ter um centro de posicionamento. Outra coisa que é importante, um centro na gesticulação. Quando você vai gesticular, como eu estou fazendo para explicar alguma ideia, você não pode fazer gestos abaixo do quadril, nem acima dos ombros, a não ser que seja uma coisa excepcional. Você está falando do céu, aí pode, você aponta o céu. Você está falando de uma coisa que rasteja no chão, aí pode. Mas, normalmente, os gestos não saem desse espaço, dos ombros até os quadris. Aqui você gesticula com cuidado, também um centro na gesticulação. Você gesticula
quando é necessário, com algum gesto que tem alguma coisa a ver com aquilo que você está falando, tem alguma ênfase aquilo que você está falando, tá? Porque tem gente que tem o hábito de fazer gestos repetitivos, aí ele está falando, ele fica o tempo todo assim, e você não aguenta mais esse gesto, ele está o tempo todo assim. Você gesticula quando você vai jogar uma ideia, eu vou falar com você, então eu tenho um gesto que acompanha isso que eu estou falando, eu vou falar com você, eu tenho um gesto que acompanha o que eu estou falando. Não preciso ficar gesticulando o tempo todo. Em alguns momentos, volta a um centro de neutralidade, em outros momentos, gesticula adequadamente. Cuidado se você não usa excesso de gestos ou se não sabe usá-los. O que mais que nós temos? Postura. Vocês podem não perceber, mas a maneira como você está dentro de uma sala, falando com pessoas, passa muita credibilidade ou falta de credibilidade daquilo que você está dizendo. Então, você está diante de uma pessoa, de um grupo de pessoas, as pernas em paralelo e bem posicionado, seguro. Essa é a posição, esse é o centro. Não vai falar escorado numa perna só, escorado na outra ou encostado numa mesa. Isso te deixa todo torto, estranho. Essa posição toda torta do seu corpo vai passar uma impressão torta das suas ideias. Então você tem que estar numa postura sóbria, pernas em paralelo, normal, nem sem ficar torto para lado nenhum, nem se escorando em nada. Isso é o centro da postura. Tá? O que mais nós temos aí? O centro da postura da cabeça. Você não pode falar com as pessoas assim, porque ela vai achar que você é um metido. Não pode falar com as pessoas assim, que elas vão achar que você é um medroso. Você fala de maneira equilibrada, olhando nos olhos como se estivesse conversando com a pessoa. O centro da posição de cabeça é importante também. São algumas dicas preciosas, anotem, isso ajuda muito. O que mais? Volume da voz. Se você está a uma distância X de mim, está me ouvindo perfeitamente bem nesse volume, esse volume é o ideal. Não tem por que você estar pertinho de mim e eu falar numa altitude que não tem nenhum sentido. Nem alto demais, nem baixo demais. Um centro do volume da voz que você precisa utilizar. Dá para fazer variações? Dá para fazer variações em torno desse centro. Se você quer falar que uma pessoa falava baixinho, tem sentido você falar baixinho. Quando você quer dizer que de repente houve um estouro, você pode elevar a voz, mas isso como um recurso, como uma decoração, um artifício na linguagem, não o tempo todo. Você tem que encontrar um centro do volume de voz de acordo com a distância que você tem das pessoas. Né? E um centro da velocidade de voz também, isso é importante. Eu não posso sair falando as coisas muito rápido, porque as pessoas não vão captar e vão achar que eu não estou falando nada que tenha valor. Mas também não posso ficar me retardando muito, porque isso pode deixar as pessoas entediadas. Ou seja, nem lento demais, nem rápido demais. Um ritmo normal é o ritmo da conversa, o ritmo com que você se comunica com as pessoas. A naturalidade é a melhor dica para a comunicação. Pensa como você conversa com uma pessoa. Você, em geral, usa vários recursos aí. Não todos, mas alguns usa muito bem, como, por exemplo, o volume de voz. Tá? Se você quer falar com alguém que está do outro lado da rua, você eleva a voz. Diante de você, você tem um volume adequado. Isso é muito natural. Tá? Olhar distribuído por todos. Você tem um grupo de 3 pessoas, você não vai ficar olhando para quem está na sua frente o tempo todo. Você vai distribuindo o teu olhar para a pessoa que está de um lado, para a pessoa que está no centro, para a pessoa do outro. Para a pessoa tem que saber que ela está sendo vista, ela tem que sentir essa comunicação que se estabelece através do olhar. Aí você vai dizer, mas e Lúcia, se tiver 200 pessoas na minha frente, um auditório grande, como é que eu vou fazer isso? Divide mentalmente o auditório em setores. Esse aqui é o setor A, B e C. E eu vou olhar para o grupo como um todo. Setor A, olho para o grupo como um todo, setor B, olho para o grupo como um todo, setor C. Se for maior ainda, que haja gente lá no fundo, você vai fazer D, E, F e vai distribuir o olhar lá para o fundo, setor por setor. Não deixe de atender as pessoas com o olhar. Imagine que quando você vai falar alguma coisa, é como se você estivesse criando um fio entre o teu olhar e o olhar da pessoa. Se você esquece dela, você rompe esse fio e ela vai se distrair, vai se dispersar e não vai ouvir mais o que você está falando. Você sustenta ela por esse fio, que é o olhar. Não deixa de atender ninguém. Quem está ali, quem está aqui, eu estou atendendo, distribuindo o meu olhar de uma maneira que você faz uma lógica mental. Passo por esse, depois por esse, depois por esse, depois começo aqui, vou para cá, que você não se perca, que você atenda todo mundo. Tá? O que mais temos de importante?
Evitar a monotonia na entonação. Imitar uma conversa natural, como eu falei para vocês. Nós, quando conversamos, não fazemos uma entonação pesada, toda igualzinha. Isso não é natural. Mas é engraçado que, às vezes, quando você vai falar alguma coisa para um grupo, faz essa entonação, por medo, sei lá pelo quê. Então, se eu vou falar para você de alguma coisa, eu vou dar uma entonação adequada, para que isso seja bem entendido por você. Vai ter determinados momentos que vai ter agudos, vai ter graves, ou seja, eu vou dar uma entonação viva. Eu não vou ficar falando para vocês sempre com a mesma entonação, porque isso é muito chato e você vai ficar com sono e depois não vai me ouvir mais. Incrível como é que a gente faz isso quando faz uma aula, faz uma palestra, porque isso não é natural, a gente não faz isso na linguagem. É a entonação natural de uma conversa. Não deixe a entonação ficar toda quadradinha, porque é mais cômodo, você sente menos medo, mas ninguém mais te acompanha. Todo mundo dispersa. Tá? Então, cuidado com a monotonia. E uma coisa que é importante também é o vocabulário. O vocabulário também tem um centro. O ideal é que você tenha um vocabulário normal, sem excessos nem para um lado, de palavras chulas, de baixo calão, nada disso, não se usa, isso contamina o que você está dizendo, é vulgar e suja a tua informação, e nem para o outro lado, o vocabulário erudito, que você use palavras que as pessoas têm que olhar no dicionário só para provar que você é culto. Isso é uma exibição fútil que, inclusive, torna o orador um pouco ridículo. Que sentido tem falar uma palavra que ele sabe que ninguém vai entender se ele está tentando a comunicação? A comunicação tem que ser clara, ela se conclui quando ela é bem recebida pelas pessoas, quando todo mundo entende. Para que eu vou falar coisas que as pessoas não vão entender? E eu sei que não vão entender, só para pensarem que eu sou culto. Esses dois excessos são muito ruins. Então, uma comunicação com vocabulário normal, sem excessos nem para um lado nem para o outro. Sendo claro, tentando tornar as coisas mais simples, mas sem excessos. Tá? Então, lembre sempre disso. Um vocabulário adequado, normal. O que mais? Dependendo do auditório que você tenha diante de você, você tem que cuidar até da roupa. Estou falando para 3 pessoas, você não precisa. Mas se eu tenho um grupinho maior, é interessante que você use roupas que não chamem muita atenção das pessoas. Imagina que eu estivesse aqui com uma camisa cheia de flores. É lógico que você ia ficar o tempo todo desviando o olhar para as flores e para a minha mensagem. Para as flores e para a minha mensagem. É uma informação que compete com aquilo que eu estou falando. Não é bom. Você tem que procurar estar neutro, de tal maneira que a pessoa só tenha uma opção: olhar para aquilo que você está falando, perceber aquilo que você está falando. Portanto, até a roupa é importante que você encontre um centro. De preferência, cores sólidas, cores discretas, sólidas, que não puxem a atenção de ninguém. Conta-se que Pitágoras, o grande filósofo, ele costumava dar aula, às vezes, por trás de uma cortina, para que a atenção dos seus alunos não ficasse presa nas rugas da sua toga. Ou seja, para que não houvesse nenhuma informação que competisse com aquilo que ele estava dizendo. Tá? Então, sobriedade na maneira como você se apresenta. Tá? E é claro que você tem que modular a linguagem de tal maneira que, se você está falando para crianças, a linguagem é uma; se você está falando para pessoas adultas, tem um outro uso de vocabulário. É lógico, isso tem que ser feito. Mas sempre aquele conselho de evitar os excessos sempre vale. Ou seja, essas são pequenas dicas que vão ajudar você a ter sucesso quando você comunicar o seu eixo lógico, como comunicar a sua mensagem. E aí eu deixo o exercício de hoje, que é fundamental. Pegue, não uma pessoa só, porque não funciona, mas 3 pessoas já dá. Coloque 3 pessoas na sua frente e apresente o seu eixo lógico que você fez na aula passada. Apresente, conte para elas, usando todos esses recursos que eu te falei. E você vai ver como é que a mensagem é bem recebida, é uma transmissão eficaz. Você tirou todas as coisas que atrapalham, deixou uma transmissão limpa e eficaz. E as pessoas vão entender bem a sua ideia. Tá? Então, a aula de hoje é especialmente sobre esse aspecto forma, para que a sua ideia seja bem entendida. Após tratarmos de tantas reflexões valiosas, eu espero ter te ajudado a dominar um pouco mais a arte de expressar ideias. Mas, claro, esses foram apenas alguns dos pontos importantes que eu consegui compartilhar com vocês durante o tempo que tivemos nessa semana. Ainda há muito mais a aprender e aprofundar. Por isso, eu gostaria de te apresentar agora o que eu considero como os pilares fundamentais para organizar a vida de forma que possamos dominá-la, içar as velas do nosso barco, para que os ventos da vida nos levem onde queremos ir. Chamamos esses pilares de 4 degraus para uma vida organizada.
São eles: administração do tempo, técnicas de estudo, agenda estoica e a arte de elaborar apresentações. Gostaria de te dar uma amostra do que são esses aprendizados tão valiosos e para isso vou disponibilizar um arquivo para você baixar nesta aula, onde há um mapa para que você conheça os 4 degraus. Esse mapa vai facilitar seu acompanhamento nesta aula de hoje. Basta clicar no botão ao lado para baixar. Vou te apresentar como podemos utilizar cada uma dessas ferramentas para ter mais domínio sobre a vida e assim realizarmos nossos sonhos. Falando então um pouco sobre as 4 ferramentas para uma vida organizada, eu gostaria de dizer para vocês o que vocês encontrarão dentro de cada curso. O curso de administração do tempo, por exemplo, é sensacional para nos dar possibilidade de preencher esses espaços que não conhecemos, espaços da dispersão, espaços mal utilizados. Particularmente na minha vida, tive filhos, trabalhei, continuei com as minhas atividades de Nova Acrópole e consegui alocar através da organização todas as minhas obrigações, todas as minhas necessidades de maneira bem feita, de tal forma que nada me faltasse. Portanto, eu tenho um grande carinho por esse curso, porque ele realmente foi muito eficaz na minha vida. A administração do tempo é composta pelos seguintes tópicos: valor real do tempo, qual tempo é nosso, passado, presente e futuro, o valor dos limites, princípios fundamentais, conhecer a si mesmo, manter a motivação, benefícios negativos, identificar os tiratempos, conhecer o próprio ciclo, classificar os itens na agenda, saber como fazer uma agenda, sobre as pausas, terminar tudo o que se começa, sobre interrupções, por que fracassamos, como construir nossa identidade e uma planilha de metas. Ou seja, bem amplo, cada item desse tem um monte de subdivisões e coisas bem interessantes e exercícios para que você possa praticar e realmente organizar seu tempo. Quanto a técnicas de estudo, que, como eu já falei, eu considero que é um curso que a gente deveria fazer desde que se alfabetizou, porque nossa maneira de estudar é extremamente improdutiva. Nós perdemos muita coisa ao longo da nossa vida por não saber estudar bem. O curso de técnicas de estudo ele se constitui de uma introdução, de 2 testes iniciais, e aí vamos falar sobre o valor intrínseco, sobre as condições pessoais e local de estudo, planejamento de estudo, como ler, como fazer um bom resumo, sobre o método Robinson, que vocês vão ver que é sensacional, vale muito a pena, explorando o livro e repasse do curso, respostas a exercícios propostos, exemplo de exploração de um livro. Técnicas de estudo também são um curso que eu considero fundamental para a vida. Passando agora para a agenda estoica, a agenda estoica é uma organização de pensamentos, reflexões e exercícios, só com pensamentos do estoicismo, de 3 autores, que são Sêneca, Epiteto e Marco Aurélio. Baseados nos pensamentos desses 3 grandes autores do estoicismo, eu vou pegando máximas, vou propondo reflexões e vou propondo exercícios para serem feitos todos os dias e depois repetidos até que eles sejam incorporados como hábitos. Então, a agenda estoica é composta de uma etapa sobre o tempo, sobre a convivência, sobre o autocontrole, sobre o discernimento, sobre saber amar, sobre saber viver e morrer, sobre filosofia, sobre convivência, sobre autocontrole, sobre discernimento. Enfim, esses são os tópicos da agenda estoica. E, por fim, a arte de fazer apresentações, que é desde aquele momento em que você tem uma ideia de fazer uma apresentação até o momento em que pisa no palco, porque a partir do momento que você pisa no palco já são técnicas de oratória. Mas não adianta ter 1000 técnicas de oratória se você não sabe preparar bem o seu conteúdo. E todo esse processo, desde a escolha do tema até pisar no palco, está dentro desse curso da arte de fazer apresentações. Você tem ideias próprias? O que é uma ideia? Caçadores de ideias, identificar falácias, aprender a gerar ideias, compartilhando suas ideias, identificando as grandes ideias, 12 falácias, a síntese correta e eficaz, pesquisando a etimologia,
construindo o eixo lógico da sua oratória, recursos de memorização, as armadilhas da oratória emocional, transformando as palavras em apresentação, como não mecanizar a sua apresentação, como manter a entonação e o centro da oratória. Você não é dono da verdade. Esses são os tópicos do curso A Arte de Fazer Apresentações. Sensacional também. Em todos os detalhes ele vai te conduzir nesse processo, da escolha do tema até a apresentação da sua peça de oratória, sua aula, seja o que for. Tá certo? Então, eu gostaria de dizer para vocês que esses 4 cursos são uma síntese de muitos ensinamentos que eu adquiri ao longo da vida e que eu trago para vocês com toda a satisfação, com a esperança de que possam realmente ser úteis como foram na minha vida. Eu espero que vocês os utilizem bem. Nesta semana, passei para vocês ensinamentos e métodos sobre a arte de expressar ideias, para que cada um possa encontrar uma forma de se comunicar e ser compreendido. Mas como eu expliquei para vocês, cada um dos módulos dos 4 degraus é algo que necessita de uma formação mais aprofundada, com mais aulas, exercícios e momentos para esclarecer dúvidas, pois é possível que surjam algumas no momento de aplicar os conhecimentos. E deu para vocês perceberem que cada conteúdo traz uma riqueza de detalhes muito grande. Então, para você que quer realmente aprender a dominar a própria vida para concretizar os seus sonhos, quero fazer esse convite especial para o curso que iniciará na próxima semana. Então, como víamos falando durante as aulas, estaremos abrindo uma nova turma do curso 4 degraus para uma vida organizada, totalmente online, para você que pretende se aprofundar ao máximo nesse conteúdo da gestão do tempo, técnicas de estudo, agenda estoica e a arte de elaborar apresentações. Já pensou poder aprender no conforto da sua casa e assistir às diversas aulas gravadas no seu próprio tempo? Muito bom, né? É bom lembrar que neste curso vou fazer uma abordagem completa sobre esses 4 temas, fornecendo todas as ferramentas necessárias para que você consiga fazer a aplicação no seu dia a dia. Então, não é necessário que você tenha um conhecimento prévio dos assuntos. Porém, é um curso que exige de mim uma dedicação para responder cada uma das dúvidas dos alunos e garantir um acompanhamento de maior qualidade. Por isso, precisamos limitar o período de inscrição. Anteriormente, esses cursos eram vendidos separadamente, mas decidimos uni-los, pois acredito que são complementares para te dar uma visão ampla de diversos aspectos da vida que necessitam ser harmonizados. Faremos a abertura do curso no dia 23/9, segunda-feira, e as inscrições estarão abertas até o dia 27/9, sexta-feira, ou até quando finalizarem as vagas. Por isso, peço que fique atento a esta data, pois você receberá um e-mail informando o link para inscrição nessa próxima segunda. Então fique de olho no e-mail, pois enviaremos no início da semana. Como recebemos contato de muitas pessoas interessadas, recomendamos que, para garantir a sua vaga, cadastre-se abaixo na lista prioritária, nesta mesma página. Nós enviaremos o link de inscrição primeiramente a essas pessoas através do WhatsApp. Se ainda não te respondemos, deixe a sua dúvida no chat abaixo. E antes de finalizarmos, eu gostaria de dizer que foi uma experiência maravilhosa para mim participar desse evento junto com vocês e compartilhar um pouco desses 4 degraus que considero tão importantes. Espero que vocês também tenham gostado e que tornem-se caçadores de ideias. Um grande abraço e espero que estejamos juntos na nossa próxima turma. Bom dia! No nosso evento dessa semana, estamos aprendendo como comunicar e ser compreendido. Na aula da segunda-feira, eu busquei te ensinar como identificar ideias, como ser um caçador de ideias. Esse é o primeiro passo, ter algo de valor e útil para ser transmitido. A aula de hoje é uma continuação dessa primeira aula. Se você ainda não assistiu, volte um pouco acima nesta mesma página, pois hoje será uma continuação desse conteúdo.
Bom, estamos falando exatamente sobre ideias. E na vez passada fizemos a definição das ideias, como as recebemos de fora ou de dentro, entendemos o que são ideias e o que são falácias, e vamos continuar falando sobre ideias aqui. Nessa nossa segunda aula, nós vamos falar um pouco sobre as falácias. O que são as falácias? São ideias distorcidas, ou porque você está querendo enganar aos outros, ou porque você está enganando a si mesmo. Porque às vezes não sabemos que a maneira como estamos vendo as coisas está distorcida. Tem tanto fanatismo, tanta alienação na nossa cabeça, que nós mesmos acreditamos que aquilo que nós estamos falando está certo, embora os fatos estejam ali no nosso nariz, provando que não está. Então, numa falácia, ou você está querendo enganar os outros, ou você está enganando a si próprio. Ou seja, um ato de ignorância, de fanatismo, ou de qualquer coisa desse tipo. Tá? E as falácias vêm da palavra latina falere, que é enganar, ou seja, é um engano. Já está claro o que significa. Eu estou enganando alguém. Pode ser eu mesmo, podem ser os demais. E existem falácias, as chamadas falácias lógicas, gente, que são muitas, inúmeras. Eu peguei aqui apenas 12 para mostrar para vocês como é interessante. Sabe por quê? Porque são coisas que muitas vezes a gente faz. E a gente não para perceber que aquilo que a gente está falando não tem nenhum sentido. Você tem uma premissa, que é uma ideia inicial, e uma conclusão que não tem nada a ver com essa premissa. Ou que não sai daqui de jeito nenhum, não teria como você chegar a essa conclusão. Mas a gente junta de uma maneira tal que parece estar certo. Ou seja, a gente fala para os demais, a gente ouve dos demais e acredita. E são realmente muito utilizadas. Então, na aula de hoje, vamos trabalhar para tentar perceber as falácias mais comuns e como a gente as pratica, como é comum que a gente as pratique. Preparados? Vamos lá. Vamos tentar, então, ao localizá-las, tirar de nós esse hábito de falar coisas desse tipo. Perceber que estamos inconscientemente ou conscientemente manipulando e que aquilo não é uma verdade. Vamos lá, então. Primeira falácia que eu vou usar com vocês é o chamado apelo à força. O que é o apelo à força? Eu quero que essa ideia seja verdadeira, eu quero que você acredite que essa ideia é verdadeira, porque senão vai te acontecer alguma coisa negativa. Então você acredita não porque ela tem alguma verdade, mas por medo de alguma coisa. Então se eu chego para você e diz assim, acredite nisso, se não quiser perder o emprego. Pô, isso é verdade porque eu vou perder o emprego? Não. Isso não se tornou verdade por causa disso. Isso pode, inclusive, ser uma mentira. E não é argumento suficiente para isso virar verdade o fato de que vou perder o emprego ou ganhar o emprego. Isso aqui continua sendo duvidoso. Eu não provei a veracidade disso com essa consequência. Essa consequência só me intimidou. Então, faz tal coisa, porque senão você não sabe o que pode acontecer. Ah, olha, pense de tal maneira, porque se o chefe te pega falando tal coisa, ou seja, você começa a criar ideias distorcidas por medo das consequências que uma ideia verdadeira poderia ter. Essa é a primeira, apelo à força. Tá? A segunda, apelo à consequência. Apelo à consequência significa que vai acontecer alguma coisa chata, desagradável, triste, que você não gosta, se aquilo não for verdade. Ou você vai ficar muito alegre, muito contente, muito feliz, se aquilo for verdade. Isso não é suficiente para provar a veracidade de nada. Então você chega e diz, isso é verdadeiro, porque eu ficaria muito triste se não fosse. Bom, eu provei que isso é verdadeiro, coisíssima nenhuma. Eu só disse que eu estou apegada a uma fantasia e que se ela for provada como falsa, eu vou ficar triste. Mas a minha tristeza ou a minha alegria não dão caráter de verdade às coisas. Portanto, isso é verdade porque eu vou ficar triste, o que tem a ver uma coisa com outra? Isso não provou em nada a veracidade da primeira ideia. Essa falácia também, se nós formos observar no miúdo, no dia a dia, utilizamos bastante. Eu não vou suportar se disserem que isso não é verdade. Ou seja, você está querendo o que com isso? Logicamente que isso não prova a veracidade de nada. Continuando, apelo à emoção. O apelo à emoção é recorrer à emoção, é um pouco parecido com o anterior, para validar algo. Então você diz o seguinte, isso não pode ser mentira, eu acreditei tanto, coitadinho de você. O fato de você acreditar tanto me faz querer dizer que aquilo é verdadeiro. Não tem nada a ver, você acreditou, estava errado, agora está certo.
Ou seja, o fato de você acreditou tanto, se esforçou tanto, não faz com que isso seja verdadeiro. Não dá caráter de verdade à premissa. Tá? Então, apelo à emoção para tentar emocionar a pessoa que está falando, para convencê-la de que aquilo é verdade, não funciona, é falácia. Tá? Que mais? Apelo à ignorância. É provar alguma coisa porque o contrário não foi negado. Então, digamos o seguinte: ninguém provou que isso é verdadeiro, logo ele é falso. Ninguém provou que a Terra é plana, que a Terra é redonda, portanto ela é plana. Ou seja, o fato de você não ter provado uma ideia não significa que você provou o oposto dela. Ninguém provou que as coisas são assim, significa que a gente tem que investigar se são ou não são. Ninguém provou que as coisas são assim, não prova que as coisas não são assim. Isso não tem caráter nenhuma de confirmação. Uma conclusão tem que ter caráter de confirmação da premissa. Você não confirmou nada e você fez de uma maneira inexata. Ninguém provou que a vida continua depois da morte, portanto a vida não continua depois da morte. Como assim? Como assim? A falta de provas não é uma demonstração em si de uma outra verdade. Falta de provas significa simplesmente que tem que investigar mais, e só isso. Cuidado, mais uma vez, um argumento que muitas vezes nos convence. Ninguém provou isso, então isso é mentira e o contrário é verdadeiro. Cuidado para não caírem nesse tipo de falácia e para não a utilizarem. Tá? Você não provou que isso que você está dizendo é verdade, então é mentira. Não, ele simplesmente não provou, ele vai procurar as provas, mas não significa que é mentira por causa disso. Continuando, uma outra falácia muito simpática também, que é apelo à popularidade, apelo ao povo. Aí você chega para uma pessoa e diz o seguinte: todo mundo pensa assim, como é que pode estar errado? Meu caro, o fato de que todo mundo pense de um jeito significa que isso é verdadeiro? Nunca significou. Na aula passada eu falava para vocês, na Idade Média todo mundo pensava que a Terra era plana e ela não ficou plana por causa disso. O fato da humanidade pensar de uma maneira massificada numa coisa não significa que isso seja verdadeiro. Quantos e quantos séculos e gerações fomos extremamente preconceituosos e esses preconceitos não eram verdadeiros em momento algum, mas a maioria das pessoas pensava assim. Enfim, e aí tem um desdobramento que é o contrário disso, que diz o seguinte: só você que pensa assim, como é que isso pode ser verdadeiro? Não é isso? Você não vê que você está pensando diferente de todo mundo, você só pode estar errado. Só você que está pensando assim, é lógico que isso não é verdadeiro. Olha, quando Galileu Galilei falou sobre a esfericidade da Terra, sobre a Terra girando em torno do Sol, só ele que pensava assim, e ele estava certo. Os grandes inventores da humanidade, sempre quando eles descobrem algo, era só eles que falavam. E, no entanto, eles estavam com a verdade e não a opinião da massa. Portanto, isso não prova coisíssima nenhuma. Você pode ter uma ideia própria que não tenha nada a ver com o que todo mundo pensa e pode estar todo mundo errado e a sua ideia pode estar certa. Tá? Não é o apelo à quantidade de pessoas que vai tornar alguma coisa verdadeira, como se a massa fosse prova da verdade. Tá? Cuidado, mais uma que nós usamos. De vez em quando você bobeia que você vai ver que você está utilizando esse tipo de falácia de diversas variantes, em várias ocasiões. Perceba quando você as utiliza. Tá? Apelo à vaidade. Esse é interessante. Que é provocar a vaidade de alguém para convencê-lo que aquilo que ele está dizendo não é verdade. Então você chega para uma pessoa que disse alguma ideia, falou alguma coisa e diz: eu não acredito que uma pessoa culta como você acredite numa besteira dessa. Eu não acredito que uma pessoa tão preparada quanto você esteja dizendo uma bobagem dessa. E aí a pessoa se atemoriza, né? Vou poluir a minha imagem. Ele acha que eu sou culto e eu estou dizendo uma bobagem, deixa eu voltar atrás. Lógico que isso aí é uma manipulação. O fato de você ser uma pessoa culta não significa que você tenha que pensar igual a todo mundo. Ele pode não concordar com a sua ideia, mas não dizer que você não é culto por causa disso, porque ele não tem a verdade. Portanto, a verdade pode estar com você, pode estar fora de você, não se afirma que você é menos culto por causa disso, mas é uma manipulação da vaidade, que pode acontecer o contrário também, uma manipulação do complexo de inferioridade. Você que é um Zé Ninguém, acha que tem alguma ideia verdadeira?
Aí você, realmente, eu não sou ninguém, o que eu estou falando deve ser mentira. Manipulação. Que pensem que você é grande ou que você é pequeno, isso não invalida a tua ideia, não é prova de que ela é verdadeira nem falsa, mas é muito usado esse tipo de manipulação. Tá? A falácia da vaidade e a falácia da humilhação. Que mais? Ataque a pessoa. Tá? É aquela célebre história, em vez de você atacar a ideia que a pessoa está falando, ataca a pessoa para tirar o valor da ideia. Quem é você para dizer uma coisa dessas? Você que vive tendo problemas conjugais, como é que pode achar que sabe alguma coisa? Aí, meu caro, o que tem a ver o relacionamento dele com a esposa dele ou o esposo com a coisa que ele está dizendo? Ele pode ter um péssimo relacionamento conjugal e está falando uma verdade, mas é para rebaixar a pessoa, apontando um defeito pessoal que ela tem para descaracterizar o que ela está dizendo. Você que bebe, como é que pode vir querer dizer alguma coisa para a gente? Bom, pode ser que ele tenha a doença do alcoolismo, que tenha que se tratar, mas isso não descaracteriza que naquele momento aquela ideia possa ser verdadeira. Então, o ataque à pessoa é uma maneira quando não se tem argumento contra a ideia. Você falou uma ideia brilhante, que ele não tem argumento para rebater, mas ele quer rebater. Aí ele vai na tua vida pessoal e pega qualquer erro que você tem e ataca você como pessoa, como uma maneira de diminuir a sua ideia, como uma maneira de descaracterizá-la. Foi se utilizado muito em política, vocês sabem disso, demais em política. Foge-se de atacar as ideias e começa a se atacar a pessoa pelas questões mais irrelevantes do mundo, coisas que não têm nada a ver com o que ela disse. Tá? Falácia da composição também é muito comum ser utilizada. Falácia da composição, você encontra uma peça que tem uma característica, significa que toda a engrenagem tem aquela característica também. Tá? Então, é uma maneira de criar uma falsa verdade através da composição. Então, você diz, fulano de tal que eu conheci teve problemas com a justiça. Logo, a família tal não é confiável. Ou seja, porque um membro da família teve problemas com a justiça, a família como um todo está condenada a ser considerada como provavelmente infratora. Isso é uma coisa absurda, você não pode tirar uma verdade de uma conclusão absurda dessa. Você pode ter um infrator e uma família tremendamente virtuosa. Tá? Vocês sabem que uma das famílias mais difíceis da história foi a família Borgia. César Borgia, Lucrécia Borgia, eram uns loucos, o Papa Borgia era um louco, eram péssimos. Mas, pasmem, eles tinham um irmão que era extremamente virtuoso. Tornou-se monge e foi a vida dele inteira, eterna, muito virtuoso em todas as ocasiões, dentro da família Borgia. Ou seja, a ideia de que uma parte, sei lá, um tijolo é leve, portanto o muro vai ser leve, isso é ridículo. A parte tem uma característica, mas isso não nos habilita a transferir essa característica para o todo. Muito utilizado para gerar preconceitos contra pessoas, contra grupos, muito utilizado. O que mais que temos como falácia? Apelo à autoridade, muito comum, né? Se Aristóteles falou que o Sol gira em torno da Terra, quem é você para querer desmentir isso? Ou seja, Aristóteles é grande, tem um nome, como é que eu vou querer atacar aquilo que Aristóteles disse? Isso é verdadeiro por quê? Porque fulano falou. Fulano que vem aqui para provar por que ele falou isso. Se ele não provar, eu vou examinar e ver se é verdadeiro ou não. Por que um nome vai dar verdade a uma ideia? Não, um nome, por muito honrado que seja, você tem que verificar se a ideia é verdadeira ou não. Essa história de que isso é verdadeiro porque fulano falou, também muitas vezes utilizamos nossos professores, alguém que a gente viu na televisão, falou tal coisa, então é verdade. Isso é argumento à autoridade que não existe nenhuma veracidade nesse critério. A pessoa mais célebre do mundo pode ter dito alguma coisa e pode ser mentira. Isso não prova a veracidade de nada. Você tem que examinar o argumento e ver se é verdadeiro ou não. Tá? Inversão do acidente. Essa é muito interessante também, a gente usa demais. Você já deve ter visto aquela pessoa que alguém chega para ele para tentar entrar em algum lugar e ele diz, se eu abrir uma exceção para você, vou ter que abrir para todo mundo. Que ridículo isso, gente. Que ridículo. Imagina, você está abrindo uma exceção para mim porque eu mereço essa exceção. Mostrei para você aqui o meu mérito, eu mereço essa exceção.
Você vai abrir para outro se cada um merecer essa exceção. Esse merece, esse não, esse merece, esse não. Por que se você abrir exceção para mim, vai ter que abrir para todo mundo? Isso é ridículo, não tem nenhum sentido. Sabe o que está acontecendo aí? Essa pessoa está querendo te dizer não, mas está com vergonha. Então ela cria um pretexto com caráter de verdade, que é uma mentira. É uma mentira. Ela não vai ter que dizer sim para todo mundo porque disse sim para você. Vai dizer para quem merece ouvir sim. Para quem merece ouvir não, ela vai dizer não. Nós usamos isso demais, né? Se eu fizer isso com você, todo mundo vai querer. Se eu der isso para você, todo mundo vai querer ganhar. Oh, meu caro, vai ganhar quem merece ganhar. E quem não merece não vai ganhar. E fim de papo. Muito cuidado com mais essa falácia muito conhecida e muito praticada. O que mais temos? Depois disso, logo por causa disso. Essa chega a ser engraçada, né? Depois que você chegou, tudo piorou. Pelo amor de Deus, a coisa estava indo ladeira abaixo. Pelo fato de eu ter chegado, as coisas continuarem descendo a ladeira abaixo se tornou culpa minha? Se eu não tivesse chegado aqui, continuaria a ladeira abaixo. Ou seja, porque aconteceu depois, é culpa disso. É como se você estivesse com uma gripe, já está quase se curando, a gripe está melhorando a cada dia, aí lá pela tanto vocês tomam um tônico, ou mata ou cura. Aí você tomou o tônico ou mata ou cura, imediatamente melhorei da gripe. Por quê? Porque você melhorou depois de ter tomado o tônico, mas o tônico não teve nada a ver com isso. Você melhorou porque você já estava melhorando. Ele aconteceu antes, mas ele não é responsável pelo que aconteceu depois. Muito pelo contrário, se você não tivesse tomado ele, continuaria melhorando. Ele pode até ter te dado uma dor de barriga, pode ter piorado a situação. Tá? Pelo fato de você ter melhorado depois, não significa que é graças ao que aconteceu antes. Você chegou, tudo ficou bem. Não, as coisas estavam indo na direção do bem. Você chegou e, bom, testemunhou, mas não foi você que causou o bem. Tá? Cuidado também com mais essa. Todas são muito comuns, gente. Elas têm inúmeras variantes. Eu poderia ficar aqui falando de uma delas com todas as variantes que a gente usa, expressando o mesmo argumento, usando o mesmo argumento falacioso. Então, observem quando estão falando alguma coisa que não cheira bem, ou quando estão ouvindo algo que não cheira bem. Examine bem e veja se as conclusões vêm das premissas. De fato, se ao dizer isso, eu provo isso, porque muitas vezes não tem nada a ver. Tá? Então, examine as coisas que te são oferecidas. Tá? Petição de princípio. É você afirmar uma coisa que não necessariamente é verdadeira, como se fosse uma verdade absoluta, e daí tirar uma conclusão. Por exemplo, eu chego para você e digo, é um fato que esse livro é excelente, portanto, você deve lê-lo sem falta. Que fato é esse que esse livro é excelente? Quem achou ele excelente? Quem julgou? Você tomou uma coisa muito duvidosa como um fato absoluto que não pode ser contestado e tirou conclusões a partir desse fato que não existe. Por que é obrigatório eu ler? Só porque você achou excelente? Eu vou perguntar para as outras pessoas que já leram, vou ver uma média do que as pessoas acham. Não é um fato que esse livro é excelente. Isso é duvidoso, isso não é verdade. Tá? É fato que tal coisa já foi confirmada. Portanto, você deve acreditar. Fato que já foi confirmada por quem? Quando? Onde? Como foi essa confirmação? Às vezes não tem nada de confirmação. É simplesmente porque ele acredita. É fato que essa coisa foi confirmada. Portanto, você deve pensar de tal maneira. Cuidado, mais uma vez, são tão populares, né? São tão comuns. A gente as ouve o tempo todo ecoando no nosso ouvido para todos os lados. O que mais temos aqui? Pergunta complexa. Essa pergunta complexa é muito engraçada, porque você junta dois fatos e o segundo, ele parte do princípio de que o primeiro é verdadeiro. Portanto, qualquer resposta que você der a essa pergunta, você vai confirmar o primeiro. Se eu chego para você e digo, por exemplo, onde você escondeu o dinheiro que você me roubou? Qualquer pergunta que você der, você está confirmando que você me roubou o dinheiro. Porque eu não estou colocando em dúvida esse fato. Onde você colocou, onde você escondeu o dinheiro que você me roubou? Ou seja, eu estou perguntando onde. Se você disser em cima, embaixo, de um lado, do outro, você já está confirmando que me roubou. Qualquer resposta que você der, vai ser a resposta onde. O roubo você não está questionando, está aceitando. A ideia é para tudo. Quem disse que eu te roubou? Isso não é uma premissa verdadeira. Quem disse que eu te roubei? Eu não escondi nada porque eu não roubei nada.
Se você fosse responder onde, você já está automaticamente confirmando uma premissa que é duvidosa. Então, é uma pergunta embutida dentro da outra, porque quando você responde a segunda, você aceita o pacote completo. Então, essa pergunta é complexa também, de diversas maneiras, às vezes nos induzem. Por distração, a gente diz sim, não. Só por dizer sim, você já admitiu a primeira premissa. Você está satisfeito com aquela humilhação que você fez comigo? Se você disser sim, você confirma que me humilhou. Se você disser não, você confirma que me humilhou. Qualquer coisa que você diga, confirma que você me humilhou. E isso pode não ser verdade. Terceiro excluído, também muito utilizado. Você chega e diz, a verdade é essa, as regras são essas. Ou você concorda ou você desiste. Como assim? Só tem essas duas opções? Ou eu concordo ou eu desisto? Não. Tem várias opções. Eu posso concordar em parte, mas assinalar partes que eu não estou concordando. Eu posso não concordar completamente e sugerir uma alternativa melhor. Eu posso não desistir, mas querer melhorar esse processo. Tem inúmeras possibilidades entre uma coisa e outra, inúmeras. Posso fazer 1000 coisas, eu não tenho só essas duas alternativas, ou concordo ou desiste. Isso é uma forma de te pressionar para tomar um posicionamento do jeito que ele quer, porque desistir é muito forte. Então eu tenho que concordar, não tem outra opção e tem milhares de opções no meio do caminho. Você pode concordar com uma frase e com o resto não. Pode discordar de uma frase e do resto não. Pode concordar e não querer, pode não concordar e não querer nem papo. Você pode concordar e não concordar e querer conversar. Tem N possibilidades no meio do caminho. Tá? Então, cuidado com esse. Ou isso ou aquilo. Entre isso e aquilo, você poderia fazer várias outras escolhas. Tá? O terceiro excluído também é uma forma de pressão que não tem nenhuma veracidade. Não é assim que o universo funciona. Entre uma coisa e outra sempre existem inúmeras possibilidades. Essas são as premissas das falácias lógicas que eu trouxe para vocês. Para que pensem, existem várias outras. Se vocês forem consultar na internet falácias lógicas, vão achar um número enorme delas, de todos os tipos. Mas é sempre uma manipulação da linguagem de tal maneira a provar que é verdade uma coisa que não é verdadeira. Ou seja, uma maneira de camuflar as coisas para que a verdade não fique clara. Tá? E como se torna um hábito falar dessa maneira, às vezes as pessoas saem repetindo inocentemente, não percebendo que estão usando um esquema que é manipulativo, tá? Que não é verdadeiro, que não prova coisa nenhuma. Tá? Então há que estar atento às falácias que recebemos e às falácias que emitimos, para que não façamos mais isso. Questionar as falácias quando elas são colocadas, para mostrar para a pessoa que ela está usando uma fórmula falsa, para que ela tome consciência disso. E, por fim, na nossa aula de hoje, vamos trabalhar com uma coisa chamada eixo lógico. O que é o eixo lógico? Quando você teve uma ideia, você teve a primeira semente da ideia, depois desenvolveu, pegou exemplos, desenvolveu, chegou a uma conclusão, você tem um eixo lógico, que é aquele caminho que você seguiu para chegar a essa conclusão, de que isso é verdadeiro ou falso, ou seja o que for. É muito importante, quando você quer desenvolver uma ideia corretamente e que seja bem entendida pelos demais e que as pessoas possam ver honestidade naquilo que você está falando, que você saiba desenvolver esse eixo lógico. Primeiro observei tal coisa. Aí depois comecei a pensar, se tal coisa é assim, será que outra que é similar não seria também? E depois eu vi tal coisa. Você tem que saber contar a história daquela ideia e mostrar como você chegou ali. E até uma prova para você de que a tua ideia é realmente tua. Tá? Então, ao exibir uma ideia, saiba fazer o eixo lógico. Para pessoas que dão palestras, que dão aulas, é fundamental. Você não simplesmente dizer, isso é assim, mas dizer por que se acredita que isso é assim. Porque isso tem um peso, isso ajuda as pessoas a raciocinarem, quem está te ouvindo. Percebe como é que uma ideia se fundamenta para ser verdadeira. Tá? E é fundamental para que você seja claro e que possa ter poder de convencimento. Tá? Então, vou dar para vocês um exemplo do eixo lógico bastante simples. Existe uma tendência na mídia a dizer que a humanidade é um caso sem solução, que a humanidade não tem jeito, que a humanidade só tem defeitos, que a humanidade é um caso perdido. É muito comum dizer isso. Aí eu peguei essa informação da mídia e parei para perguntar, isso é verdadeiro ou não? E desenvolvi todo um eixo lógico para chegar à conclusão que não é. E esse eixo lógico que eu peguei para poder
desmentir essa primeira informação, eu vou passar aqui para vocês só para que vocês tenham uma ideia de como funciona. Né? Primeiro, eu ouvi dizer que a humanidade não presta. Né? Recebi a informação. O que eu vou fazer com isso? Parei para lembrar de todas as pessoas que eu conheci na minha vida. Então, peguei essa informação, todas as pessoas não prestam, deixa eu ver a amostragem que eu tenho. Todas as pessoas que eu conheci na minha vida. Dei uma olhada geral no perfil das pessoas que eu conheci na minha vida. Logo em seguida, o que foi que eu fiz? Percebi que fulano, ciclano e beltrano, por exemplo, peguei 3 casos aleatoriamente, eram pessoas de bem. E eram muito parecidas com as outras pessoas que eu conhecia. Ou seja, eu peguei um exemplo prático. Fulano, beltrano, ciclano não eram pessoas extremamente especiais, mas eram pessoas de bem, parecidas com todas as outras que eu conheci. E aí eu usei um pouco de estatística para poder comprovar aquilo que eu estava dizendo. Eu percebi que para 100 pessoas que eu conheci, apenas uns 4 ou 5, no máximo, eram realmente mau caráter. Ou seja, de 100 pessoas que eu conheci, uns 4 ou 5, ou talvez menos, eram mau caráter. Ou seja, eu tenho aí 95% das pessoas, ou 96% das pessoas que eu conheci na vida, que eram pessoas de bem, talvez não excepcionais, mas pessoas que queriam viver a sua vida, criar os seus filhos e não queriam mal a ninguém. Tá? Então, eu cheguei a essa conclusão. Concluí que 95% ou 96% das pessoas que eu conheci na minha vida não eram excepcionais, mas boas. Logo, concluí que a frase que diz que a humanidade não presta não é comprovada pela minha experiência. Ou seja, peguei, analisei casos que eu conheço, tentei ver o que é uma pessoa boa, tá? O que é uma pessoa mau caráter, entrei no exame de um grupo de pessoas que eu conheci, vi a proporção e cheguei a uma conclusão: isso não é verdadeiro. A maioria das pessoas são pessoas boas, talvez não excepcionais, mas boas sim. Percebe que eu construí um eixo lógico de como foi que eu cheguei a essa conclusão. Você acompanha. Se eu chegasse para você e dissesse a maioria das pessoas são boas, você diria, não, em que você está se baseando para dizer uma coisa dessas? De onde você tirou isso? Aqui eu desenvolvi um eixo lógico para te mostrar de onde eu tirei isso. Tem muito mais chance de você entender a ideia e tomá-la como verdadeira ou falsa, de compreendê-la como verdadeira ou falsa. Então você tem que saber explicar como você desenvolveu as suas ideias. Se ela é realmente tua, você vai saber desenvolver. Ou você negou alguma coisa externa, ou está testando se alguma coisa externa é verdadeira, ou uma ideia tua mesmo que não veio de fora. Você tem que mostrar qual foi o processo que você usou para chegar à conclusão de que aquilo é provavelmente verdadeiro. Certeza absoluta nunca temos, não é? Mas de que aquilo é provavelmente verdadeiro. É muito importante aprenderem a fazer isso, porque isso incita o raciocínio, a habilidade de pensar de maneira lógica. Quando você pensa de maneira lógica, você não é manipulado pelas manchetes de jornais, não é manipulado pelas opiniões de tal classe, tal classe, tal classe, ou da humanidade como um todo. Você não é um receptor passivo das coisas que jogam em cima de você. Pera lá, vamos fazer o eixo lógico disso aí. Você está dizendo tal coisa. E aí eu começo, eu já vi isso, qual a experiência de vida que eu tenho nisso? Exemplos práticos, então o uso de uma estatística, qualquer coisa que você queira, vai desenvolvendo seus argumentos e chega a uma conclusão tua. E assim nós nos defendemos de sermos uma bolinha de bilhar na mão de qualquer um, que vai lá com um taco e nos empurra em qualquer direção. Aí nós resguardamos a nossa identidade, construímos, na verdade, a nossa identidade. Eu sou realmente eu tenho ideias próprias e não sou massinha de moldar na mão de ninguém. Se você me joga uma ideia, eu vou questioná-la. Por que não? Não vou aceitar nada passivamente. Você aprende a raciocinar corretamente, que é exatamente a essência da lógica, né? E nós precisamos aprender isso, porque muitas das nossas ideias não têm fundamentação nenhuma. Portanto, em determinado momento você tem que começar a questionar suas próprias ideias e derrubar algumas que estão aí só te atrapalhando. Às vezes são preconceitos, às vezes são julgamentos infundados. Você tem que submeter a uma análise lógica os teus próprios pensamentos para tirar todo o lixo que existe na tua mente. Tem que aprender a raciocinar com lógica, tá? Com método. E para isso fazer eixo lógico de cada coisa que você quer expor como verdadeira ou falsa. Ajuda muito. E o exercício que nós vamos deixar para a aula de hoje é o seguinte: sabe aquela ideia que você, na aula passada, ficou de sintetizar? Falei para vocês aprender alguma coisa com o dia que você viveu. Se você aprendeu alguma coisa com o dia que você viveu, você chegou a uma ideia, uma coisa que você aprendeu naquele dia. Eu quero que você pegue essa ideia e faça o eixo lógico dela.
Como foi que você chegou a essa conclusão? Ah, eu vi tal coisa, eu vi uma planta, eu vi não sei o quê. Aí eu parei para pensar, tal coisa, isso aqui também se comporta assim? Isso não, isso sim, por que será que tem essa diferença? Blá, 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 blá. Cheguei à conclusão de que isso é verdadeiro. Você vai desenvolver para mim um eixo lógico, não precisa ser uma coisa muito complexa, você está aprendendo, mas um eixo lógico que mostre os passos do caminho que você trilhou mentalmente para chegar à conclusão de que aquilo era uma ideia válida. E é fundamental, tente fazer. Significa começar a colocar a nossa mente para funcionar, não deixá-la ser um local passivo que só recebe impressões externas. Você é você mesmo e, portanto, tem ideias próprias, tem uma capacidade própria de raciocinar sobre a vida. Bom, eu observei que muitas pessoas nos têm perguntado quando teremos a nova abertura de turma do curso 4 degraus para uma vida organizada. Já adianto para você que será na próxima segunda-feira. Como comentei na nossa primeira aula, vamos iniciar uma nova turma do curso, com muitas horas de aula sobre os seguintes módulos: administração do tempo, técnicas de estudo, agenda estoica e a arte de preparar apresentações. Trata-se de um curso online e com uma formação bem completa sobre esses 4 temas. Depois passaremos mais detalhes para vocês. Por enquanto, vamos nos concentrar na arte de expressar as ideias e nas reflexões que estamos fazendo essa semana, pois já são conteúdos muito valiosos. Na próxima aula, falarei sobre muitas dicas importantes para transmitir ideias, olhar nos olhos, memorização, síntese, pesquisa etimológica, adaptar a linguagem ao público, etc. E, além disso, também vou te apresentar em detalhes o que são esses 4 degraus para uma vida organizada. Lembre-se de deixar suas dúvidas e comentários, pois eu buscarei responder a todos. Também estou gostando muito de saber sobre as reflexões de vocês. Nós nos encontramos na sexta. Até lá! Bom dia! Sejam muito bem-vindos ao nosso evento A Arte de Expressar Ideias. Eu sou Lúcia Helena Galvão, professora de filosofia, e durante as 3 aulas dessa semana vou compartilhar com vocês muitos ensinamentos, métodos, exercícios e reflexões que nos ajudarão a saber como comunicar e ser compreendido. Como muitos aqui já sabem, eu sou professora há mais de 30 anos e tenho me dedicado muito a encontrar uma forma de transmitir ideias de maneira simples, clara e profunda. Ao longo desse tempo, fui desenvolvendo métodos para isso. Eu gostaria de compartilhar isso que eu fui aperfeiçoando ao longo dos anos e que pode fazer você aprender muito mais rápido, com menos tempo do que eu gastei para aprender. Reuni nessas aulas o que eu acredito que será útil para você. É claro que isso não servirá somente para quem é professor, mas para todo ser humano que quer compartilhar uma ideia que aprendeu. Acredito que cada um de nós, alguma vez na vida, já se frustrou por não ter conseguido se expressar bem numa conversa, não é verdade? Todos nós temos algo útil para comunicar e precisamos aprender a fazer isso de forma eficiente para que sejamos compreendidos. É importante que você saiba que esse conteúdo faz parte de um curso meu, chamado 4 degraus para a vida organizada, que conta com os módulos de administração do tempo, técnicas de estudo, agenda estoica e a arte de preparar apresentações. A arte de expressar ideias é praticamente uma continuação das técnicas de estudo. Primeiro preciso aprender, identificar ideias, para depois saber como transmiti-las. Quando encontramos algo valioso, sentimos a necessidade de expressá-lo. Em breve nós teremos uma nova turma desse curso completo e te passaremos mais informações. Gosto de realizar um evento gratuito como este antes de abrir as novas turmas, para que mais pessoas possam ter a oportunidade de conhecer esses 4 degraus, que eu considero que são os pilares para uma vida organizada. Então, para começar a nossa semana sobre a arte de expressar ideias, escolha um ambiente sem muitas distrações, separe um caderno para fazer anotações, deixe de lado o celular para que realmente possa aproveitar ao máximo as nossas aulas e aprenda como comunicar e ser compreendido. Então, nós vamos começar falando exatamente do principal objetivo do nosso curso,
que são as ideias. Ideias não são coisas tão simples, porque elas exigem uma parte de criatividade, de atividade da nossa parte. Se nós simplesmente copiamos o que vem de fora, não temos ideias próprias. E no momento em que a gente vive, isso é muito comum. Se você não tem ideias próprias, você não sabe quem é você, nem o que você pensa. Você não está pensando, está sendo pensado. E isso é um dos elementos que mais nos prejudicam. Fazem com que a gente possa ser manipulado, faz com que a gente caia em polarizações, faz com que a gente tenha posturas inadequadas. Porque nós não pensamos as nossas posições diante da vida, não são realmente nossas. Então vamos trabalhar sobre a palavra ideia, o que ela significa, de onde ela vem, para que a gente entenda um pouco melhor isso. A palavra ideia vem do grego eidos, e esse eidos significa imagem. Então, o que são as ideias? São representações que existem dentro da nossa mente, em formas de pensamento, né? Pensamentos que vêm de estímulos externos ou de estímulos internos. Uma reflexão que você faça sobre um valor, uma reflexão que você faça sobre a vida, também geram pensamentos. Ou seja, são pensamentos que vêm de dentro. E há os pensamentos que vêm do que os sentidos te trazem. A visão te mostra os objetos que estão na tua frente e reflete em você como ideias, tá? Então, essa dupla fonte, tanto de fora quanto de dentro. Existem duas posições principais na história da filosofia a respeito da origem das ideias. Uma é de Platão, o grande filósofo Platão, e outra é de Aristóteles, também um grande filósofo na história da humanidade. Mas nesse assunto os dois pensavam o contrário. Platão acreditava no seguinte, que existe um plano sutil acima do plano concreto, que esse plano sutil ele chamava de plano das ideias. É como se nós imaginássemos que antes do universo ser construído, todas as formas foram pensadas numa mente divina, que é esse plano das ideias. Todas as formas que esse universo precisaria usar foram criadas aí como pensamentos na mente divina. E esses pensamentos tensionam a matéria aqui embaixo e geram seres. Ou seja, a ideia cadeira tensionou a matéria, sei lá, o plástico ou a madeira, e inspirou alguém, esse marceneiro, esse construtor, inspirado por essa ideia, foi lá e modelou a matéria e construiu uma cadeira. Ou seja, as coisas viriam de um plano sutil para um plano concreto. E nada existiria no mundo concreto que não fosse tirada da mente. Em primeiro lugar, da mente divina e depois da mente do ser humano, que captou essa ideia e construiu no mundo. Isso tem muito a ver com um conjunto de leis egípcias, que são chamadas o Caibalion, que fala de 7 leis universais. Uma delas, a primeira delas, é o princípio do mentalismo, que é exatamente isso que Platão está falando. Diz que tudo que existe no mundo existiu primeiro na mente, quer na mente divina, quer na mente humana. As coisas vieram da mente. Ou seja, da mente divina, desse plano das ideias, tensionou a mente humana que gerou coisas no mundo. Ou diretamente da mente divina para o mundo, que tem coisas que não são criações humanas. Tá certo? Então essa era a ideia de Platão. As coisas vêm de um plano sutil para o concreto. Já Aristóteles ele pensava o contrário. Ele pensava que através dos sentidos nós temos percepções. Eu percebo a cadeira, eu percebo a mesa e a partir dessa percepção que os sentidos me trazem, eu crio as ideias. Ou seja, a minha ideia de cadeira é totalmente baseada na cadeira que eu estou vendo diante de mim. A minha ideia de mesa é totalmente baseada na mesa que está diante de mim. Aristóteles só não explica como foi que aconteceu que o criador da primeira cadeira construiu uma cadeira, se ele não via cadeira nenhuma. De onde foi que ele tirou essa informação, se diante dele não havia cadeira nenhuma? O criador da primeira mesa, como foi que ele construiu uma mesa, se diante dele não tinha mesa nenhuma? Então, ele falha nesse aspecto. Ele coloca as ideias como simplesmente captações através dos sentidos, enquanto que Platão coloca as ideias como vindas do plano das ideias e depois tensionando o mundo através da mente humana ou da mente divina, como já falamos. Existe um outro filósofo bem posterior que se chama Descartes, que ele tinha uma classificação que eu achei muito interessante, gente. Ele classificava a ideia em 3 categorias, que aí abrange melhor a situação, né? A primeira categoria para ele são as chamadas ideias inatas,
que a gente nasce com elas, como, por exemplo, a ideia de Deus, a ideia da liberdade, a ideia da imortalidade. Você não viu isso em lugar nenhum, você nasceu com essas premissas. Em um determinado momento você já começa a interagir com o mundo procurando por essas coisas. É como se elas tivessem nascido conosco. Por isso ele chama de ideias inatas. Existe uma outra categoria de ideias para ele que são as adventícias. As adventícias vêm de fora. Pode ser através dos sentidos, que você viu alguma coisa, ouviu alguma coisa, e pode ser também através dos sentidos, né, da audição, uma cópia daquilo que os outros disseram, das ideias alheias. Ou seja, tudo isso são ideias adventícias. Vêm de fora e penetram em nós, nos contaminam, fazem com que a gente pense daquela maneira. E existe um terceiro tipo de ideias, que ele chama de ideias factícias, que são as criadas pelo indivíduo através do pensamento. Ou seja, eu começo a pensar sobre o quanto a natureza tem um determinado princípio, que todas as coisas são atraídas pela massa. Eu não estou vendo essas coisas, mas essas coisas começam a gerar em mim um pensamento que pode gerar uma fórmula sobre a relatividade, por exemplo. Eu começo a pensar um pouco sobre a condição humana, como o ser humano está sempre inquieto, sempre atormentado. Eu imagino essa questão humana e, a partir disso, eu gero uma postura diante da vida, de fraternidade, de solidariedade. Ou seja, o meu pensamento cria realidades, cria conceitos que se transformam em ideias, a partir dele mesmo. A partir de uma reflexão acerca da profunda natureza do ser humano, da profunda natureza do universo. Ele reflete sem ver nada. Por exemplo, no caso do Descartes, essas três categorias de ideias vieram de onde? Ele viu as ideias inatas, as ideias adventícias ou factícias em algum lugar? Não, ele não viu, ele criou essas categorias lá na cabeça dele. Foi daí que ele tirou essas três categorias de ideias. Portanto, tem ideias que não vêm de fora, vêm de dentro, vêm de nós mesmos, da nossa reflexão profunda acerca da natureza das coisas, acerca de nós mesmos, sem nenhuma participação dos sentidos. Tá? Isso já explica um pouco melhor a realidade. Porque aí temos, sim, ideias, como Aristóteles dizia, que vêm de fora, mas temos ideias que vêm de dentro e temos outras que nascem conosco. Seria a visão de Descartes, que eu acho bastante interessante. Né? Continuando, existem ideias falsas, todos nós sabemos disso. As ideias falsas são chamadas de falácias. O que vêm a ser as ideias falsas? São ideias que, por interesse pessoal ou por ignorância, nós distorcemos nossas reflexões e percepções. Nós distorcemos aquilo que estamos vendo ou distorcemos as nossas reflexões sobre as coisas. Por quê? Eu quero que tal coisa seja assim. Então, ao invés de receber as percepções das coisas da maneira que elas são, eu distorço e vejo o que eu quero ver. Percebam, por exemplo, uma pessoa que numa briga quer ter a razão. Teve uma batida de carros e ela quer ter a razão. Ela vai ver aquela situação dos dois carros, de como impactaram, não como as coisas são, mas ela vai ver da maneira que ele traga vantagens. Às vezes ela está consciente disso, mas às vezes não. Ela vê o ângulo da coisa que é mais vantajoso para ela, ou seja, ela distorce as próprias ideias. Isso é uma falácia. Ou quando ela vai refletir a respeito de uma coisa, ela já coloca toda a reflexão encaminhada para mostrar que ela é inocente, que ela tem razão, que ela é a melhor pessoa para aquilo. Ou seja, toda a sua reflexão já está contaminada por esse objetivo final. Então a reflexão fica distorcida e a percepção também fica distorcida. Por quê? Já temos a resposta antes de fazer a pergunta. A resposta é: eu estou certo, agora vamos fazer a pergunta. Que aí eu vou perguntar e vou dar um jeito de levar as coisas para esse ponto. Tanto o que eu vejo do lado de fora, quanto aquilo que eu reflito do lado de dentro. Isso são chamadas de falácias, que, como eu já disse, inspiram-se ou num interesse pessoal egoísta, ou numa ignorância que não sabe o que está fazendo. Em ambos os casos, altamente negativas. Porque quando as falácias se multiplicam, as chamadas mentiras, nós começamos a perder a confiança uns nos outros. E, por fim, perdemos a confiança até em nós mesmos. Porque percebemos que a nossa observação das coisas não é honesta. Percebemos que nós não estamos vendo o que as coisas são. Portanto, perdemos a confiança em nós mesmos. Perdemos o contato com a realidade. Perdemos o amor à verdade, que é uma coisa terrível.
O homem que não ama a verdade não cresce, porque para crescer precisamos ver a verdade de nós mesmos, a verdade dos demais, a verdade do mundo. É assim que crescemos em valores, virtudes e sabedoria, aproximando-nos da verdade. O homem que não quer mais buscar nas coisas a verdade, mas quer buscar apenas o seu interesse, ele fica congelado, eternamente correndo atrás dos seus interesses. Então paramos de crescer quando nos viciamos em falácias, ou seja, em mentiras, e paramos de nos entender mutuamente, paramos de confiar uns nos outros. Nós percebemos as coisas por diferentes ângulos, isso não é uma falácia, isso é uma coisa natural. Cada um que está vendo um fato está vendo um ângulo diferente. Por exemplo, vou usar uma passagem de um conto oriental para explicar isso para vocês, que é a história do elefante. Imagine que uma pessoa está olhando um elefante ou apalpando um elefante no rabo. Ele vai ver um fiapo comprido e vai dizer: esse animal é um grande fiapo. Imagina que ele esteja de olhos fechados, só esteja palpando o rabo do elefante. Vai dizer: é um grande fiapo comprido esse animal. Ele está certo naquilo que ele está percebendo. Aí o outro vem e abraça a pata do elefante. Vai dizer: não, ele é como uma grande coluna. O outro vai e apalpa a barriga. Não, ele é como se fosse uma bola arredondada e macia. O outro vai e apalpa a orelha. Não, ele é fino como se fosse uma arraia. Fino e móvel como se fosse uma arraia. O outro pega a tromba. Vai dizer: não, nada disso que vocês estão dizendo. O elefante, na verdade, é como se fosse uma serpente muito grossa ou um dragão totalmente imóvel, mas muito largo, com um diâmetro muito grande. Você vai perceber que nenhum deles está mentindo. Todos eles estão dizendo a verdade, embora falem coisas diferentes. Agora, o que acontece aí? Como eles têm amor à verdade e estão expressando aquilo que eles realmente estão percebendo, quando você junta a visão de todos eles, a visão é perfeitamente conciliável uma com a outra. Juntando todas as visões deles, você vai ter a imagem de um elefante completo. Não há luta entre a imagem que um vê e a imagem que o outro vê. Muito pelo contrário, elas se conciliam, se harmonizam e formam uma realidade. Se você está falando a verdade e os outros estão falando a verdade, todas as opiniões se juntam, todas as ideias se juntam numa realidade única. Elas não têm conflito entre elas. O conflito começa quando você não diz aquilo que está vendo. Como já falamos, por interesses ou por ignorância. Tá? Se a percepção foi distorcida, ou seja, eu não vi isso, mas eu invento que vi, aí ela não se harmoniza com os demais e vai gerar conflitos terríveis, polarizações terríveis. Ou seja, eu vejo uma coisa, mas digo que vi outra, porque isso me interessa. Aí o outro vai lá e vê uma coisa, mas diz que viu outra. Essas ideias distorcidas, essas opiniões, elas não se conciliam entre si, porque não têm a tônica da verdade. Eu não estou dizendo o que eu realmente vi. Eu estou dizendo o que me agradaria ver, do jeito que eu gostaria que fosse, e não do jeito que é. Então, esse tipo de postura vai gerar os conflitos, as lutas de opiniões, as polarizações, porque não tem como combinar essas ideias, elas não são ideias reais, elas são falácias. E as falácias não se encaixam, elas têm a ver com a fantasia de cada um, elas não formam um único ser. E aí você vai ter as grandes lutas de opiniões, os grandes conflitos, que às vezes chegam até guerras. Cada um pensando de uma maneira diferente e elas não se conciliam. Por quê? Porque ambas não são verdadeiras. Na maior parte dos casos é isso que acontece. Que mais? E quando a informação não vem da percepção de fora, mas a informação vem da reflexão? Como é que acontece isso? Se eu busco, através do pensamento, com honestidade, a realidade das coisas, eu vou chegar a uma determinada conclusão. Se outra pessoa busca com o pensamento, de maneira muito honesta, a realidade das coisas, ela bola uma equação dentro da mente dela, ela vai chegar a conclusões muito parecidas com a minha. Se ela está refletindo em cima de uma equação, em cima de ideias, com toda honestidade buscando a verdade, ela vai chegar a conclusões muito parecidas com as minhas. Não sei se vocês já viram acontecer, é relativamente comum acontecer. Um cientista fez uma descoberta. Aí, de repente, percebe-se que tem mais 2 ou 3 cientistas no mundo que também estavam investigando isso. E que logo depois que esse primeiro falou, eles começam a anunciar que tinham visto a mesma coisa. Fica até difícil você saber quem foi o primeiro.
quem foi o inventor daquela descoberta. Porque tinha várias pessoas buscando com honestidade, refletindo, buscando ideias no plano mental e expressaram isso de maneira honesta, verdadeira. Essas ideias todas coincidem, são muito parecidas entre si. Agora, quando eu não reflito de maneira honesta a respeito de como as coisas são, como a vida é, como o meu pensamento percebe as coisas, se eu não faço isso de maneira honesta, eu crio fantasias. Ao invés de eu pensar o que a vida é, eu penso o que eu gostaria que fosse. Ao invés de eu pensar como é o universo, eu penso o que eu gostaria que ele fosse. Aí cada um tem uma fantasia diferente e não há conciliação. Então, entendam isso, que é uma coisa muito importante para começo de conversa. Todas as ideias, quando são verdadeiras, são todas elas conciliáveis. Quer as ideias que vêm de fora, quer as ideias que vêm de dentro. Quando são verdadeiras, ou seja, tomadas com honestidade, buscando a verdade, todas elas são conciliáveis. Todas elas caminham para uma unidade. Elas se fundem numa coisa só. Não há conflitos quando as ideias são verdadeiras. Há conflitos quando cada um distorceu as ideias por uma particular fantasia, por um particular interesse ou por ignorância. Senão as coisas tendem para a unidade. Isso é uma coisa muito interessante quando percebemos pessoas mais maduras conversando, pessoas que têm um determinado nível de observação da vida, que têm um pouco mais de experiência profunda que ele adquiriu. Pessoas desse tipo, quando você junta, é muito interessante a maneira como conversam. Porque um fala de uma coisa que percebeu, o outro vem com uma ideia que complementa aquela, o outro vem para outro ângulo que alarga também a ideia. Você vê pessoas maduras, com um certo nível de sabedoria, conversando, é maravilhoso, porque eles vão somando as coisas e construindo algo maior. Ou seja, a conclusão é que a verdade aproxima e a mentira afasta. Então, se queremos nos aproximar, se queremos seguir o curso da vida, que é a aproximação, todos sermos cada vez mais harmoniosos do lado de fora e do lado de dentro, nós temos que buscar o amor à verdade em tudo aquilo que fazemos, na nossa apreciação do mundo ou na nossa apreciação mental das coisas que percebemos internamente. Nós temos uma missão que eu acho fundamental, que eu vou deixar como exercício para vocês nessa nossa primeira aula, que é perceber as ideias na vida. Se nós formos pegar lá aquele esquema de Platão, que ele diz que as ideias existem todas no plano das ideias, ele falou que as ideias vêm ao mundo ou diretamente da mente de Deus para o mundo, por exemplo, uma planta, um animal, o próprio homem, isso veio direto da mente divina para o mundo, ou vem através da mente humana. O homem capta aquela ideia, por exemplo, cadeira, e cria cadeira. Então, se as ideias de Deus se transformam em coisas no mundo, por trás de todas as coisas existe uma ideia. É muito óbvio isso, né? Se as ideias geraram coisas, por trás de todas as coisas existe uma ideia. E se eu for um amante do aprendizado, se eu gostar de aprender e for muito observador, estiver presente de corpo, mente e alma em todos os lugares onde eu estou, estiver inteiro em todos os lugares que eu estou, sempre no presente, eu vou perguntar às coisas o que elas têm a me dizer e vou ouvir as respostas. Vou ser capaz de perceber por trás das coisas o que elas têm para ensinar. Vou ser capaz de perceber o que elas transmitem de ideia. Se todas as coisas representam uma ideia, elas têm por trás um significado. Então, se você pega, por exemplo, se eu paro para observar uma cadeira, ela existe, ela está aqui diante de mim. Eu observo o quê? Que uma cadeira ela tem duas características. Primeiro, ela tem em cima uma espécie de uma concha para receber aquele homem cansado que está ali, né? Então, ela é receptiva, ela é fraterna. E embaixo ela tem 4 pernas, ou seja, ela é estável, ela é equilibrada. O que eu posso perceber disso? Que toda vez que um ser junta fraternidade com equilíbrio, ele é capaz de fazer um bem muito grande aos demais. Porque a cadeira é exatamente isso. Ela nos beneficia porque ela junta 2 ideias, que é uma ideia de receptividade, de fraternidade, de querer receber o outro, com um equilíbrio muito grande no chão. Fraternidade e equilíbrio produz coisas que são muito úteis para a humanidade. Observando uma cadeira, eu posso perceber isso. Eu faço questão de realçar bastante esse ponto para que vocês vejam como é que isso faz, como se faz isso, como isso acontece, porque eu quero que vocês façam esse exercício.
Então, um outro caso, por exemplo, observando a tempestade. Uma ocasião aconteceu isso comigo. Estava na janela observando uma tempestade e via como é que as folhas das árvores se sacudiam violentamente e um vento forte uivando, e aquela cena que é até um pouco assustadora, mas bela, né? Bela! As árvores se retorcendo e dançando como se fosse um balé. E depois que a chuva passou, a estrada diante de mim ficou coberta de folhas secas, ficou uma coisa super bonita de se ver. E aí eu pensei, puxa, que interessante, a natureza sabe ser bela mesmo quando destrói. Aí eu olhei um prédio de apartamentos, que era novo, mas já era feio. Aí eu falei, o homem mesmo quando constrói é capaz de gerar o feio. E a natureza mesmo quando destrói é capaz de gerar o belo. Por que acontece isso? Porque a natureza age simplesmente pela vontade, pela verdade e não por interesses pessoais. Uma planta não vai se mover de uma maneira que traga benefícios para ela, para que ela se destaque mais entre as outras plantas. Muito pelo contrário, ela vai obedecer às leis da natureza. Não há interesses egoístas em nada que a natureza faz. Agora, já no homem, há interesses egoístas. Ou seja, ele investiu o mínimo naquele prédio para ganhar o máximo. Isso foi um interesse egoísta dele, para explorar as pessoas investindo pouco, menos do que deveria. Aí onde você vê o egoísmo, você vê a feiura. Onde você vê o altruísmo, a pureza, você vê a beleza. Você percebe diante de você o egoísmo e o altruísmo, através de dois fenômenos da natureza bem observados. Tá? Isso é uma possibilidade. Muitas outras, em qualquer coisa que aconteça diante de você. Uma outra situação que costumo contar sempre também, era um momento em que eu estava puxando a água da chuva da minha área de serviço, e como a área é meio desnivelada, não foi um trabalho muito bem feito dos pedreiros, a área externa, toda vez que eu puxava a água, se eu me distraísse, a água corria toda para um ponto mais baixo do cimento, aquele ponto mais desnivelado, mais baixo, onde havia um monte de terra e formava uma poça suja ali. Eu tinha que estar o tempo todo atenta, puxando a água na direção que eu queria, porque senão ela ia para o ponto mais baixo e se sujava toda ali e ficava parada ali. Eu parei para pensar, bom, essa natureza da água é muito parecida com a natureza dos meus pensamentos. Se eu não estou constantemente puxando eles para cima, eles tendem a cair para o mais baixo e para aquilo que está mais poluído. Eu tenho que estar atento. Se eu quero realmente fazer um bom trabalho, eu tenho que estar atento sempre em puxar os meus pensamentos para cima, porque senão ele tende a cair no ponto mais baixo. Ou seja, um paralelo interessante que pode nos ensinar um pouco a respeito de nós mesmos. Muitas situações práticas e simples, nós podemos tirar delas grandes ensinamentos. Isso significa o quê? Aprender a ver. Duas coisas, na verdade, significa querer ver e, em segundo lugar, aprender a ver. Toda vez que achamos que a vida tem ideias por trás, que ela tem algo a nos ensinar, nós queremos ver. E, em segundo lugar, nos colocamos inteiros no momento presente, para aprender a ver o que as coisas estão nos dizendo. Elas sempre têm muito a nos dizer. É um exercício que vou passar para vocês já já. É fundamental que aprendamos a fazer isso. Tá? Devemos ser caçadores de ideias. E um outro elemento que é fundamental também para a gente pensar nessa nossa primeira aula acerca das ideias é uma passagem do Caibalion, que eu já falei para vocês, que é um conjunto de leis egípcias, são 7 leis que explicam praticamente o funcionamento da natureza, inclusive a natureza humana. E uma dessas leis, é a lei do gênero, ela vai trabalhar com uma coisa chamada gênero mental, que aí tem muito a ver com o que a gente está falando. Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção a isso. Esse conjunto de leis, que é o Caibalion, diz que a nossa mente tem 2 gêneros. Ela tem um gênero masculino e um feminino. A mente de todos os seres humanos, homens, mulheres, tem 2 gêneros. Tem um gênero masculino, que é aquele que capta uma semente de ideia, tem uma primeira impressão. E tem uma mente feminina, que essa primeira impressão é recebida como se fosse um útero, e é desenvolvida até gerar um conceito que se reflete numa posição na vida. Então, sempre isso, a gente observa alguma coisa, pega uma semente de uma ideia, coloca dentro da mente feminina, e ela desenvolve essa semente até se transformar num fruto, numa coisa mais concreta, uma postura diante da vida. Né? Agora, o que ele diz que é bastante interessante? Que muitas vezes acontece dessa semente de ideia da mente masculina
não ter vindo de nós, ter vindo de alguma coisa externa. Alguma coisa que você viu, que ouviu, passando por algum lugar, que leu em algum lugar. Você é fecundado por ideias externas. Então, uma ideia externa, uma semente de ideia externa, fecunda a tua mente feminina. E aí ela vai desenvolver essa semente que não era dela. E vai gerar uma postura diante do mundo que não foi ela que pensou aquilo. Ela só desenvolveu. Mas como ela desenvolveu, ela pensa que é filho dela. E aí ele vai dar um exemplo ótimo, gente, que é um passarinho chamado cuco. O cuco, segundo ele, tem um comportamento bastante interessante. Ele chega no ninho de outros pássaros e coloca os ovos todos para fora e coloca os ovos dele ali. Ele tem preguiça de chocar os próprios ovos, ele joga os ovos dos outros para fora e coloca os ovos dele ali. Aí vem um passarinho pequenininho, sei lá, um pardal, e começa a chocar aquele ovo. Quando nasce um passarinho grande, porque o cuco é grande. Mas ele diz, fui eu que choquei, é filho meu. Então, ele faz essa comparação, que o nosso ninho, que é a nossa mente, muitas vezes são jogados ovos de cuco aí. E a gente choca isso. Quando nasce um conceito, uma posição diante da vida, a gente diz, fui eu, mas não foi você. Você foi manipulado por alguma coisa externa. E nós eternamente estamos passando por isso. Uma ideia que você lê no outdoor, numa letra de música, às vezes você não está nem muito atento. E aquela ideia vem e fecunda a tua mente feminina e você começa a desenvolver um determinado pensamento. Tá? Imagine que eu chegue para você e diga, olha, eu acho que a sua vizinha não gosta de você. Mas é só uma impressão. Não me leve a sério, não. Pode ser que eu esteja errada. E vou-me embora, você nunca mais me vê. Mas você começa a observar isso, ou seja, começa a desenvolver a ideia. Olha, hoje eu passei lá fora e ela virou a cara. Ora, hoje eu passei por ela, cumprimentei e ela não respondeu. A coitada não tinha nem ouvido, mas você começa a interpretar tudo negativamente. Olha, hoje ela comprou um carro mais novo para me humilhar, para dizer que ela é melhor do que eu. E hoje não sei o que, vai desenvolvendo isso. E daqui a pouco gera um fato, uma ruptura com a vizinha. E você não vai lembrar que fui eu que coloquei isso na tua mente. Vai achar que é teu. Por quê? Porque você desenvolveu a ideia. Então, muito cuidado, porque isso é uma ferramenta de manipulação terrível. É muito importante que a gente saiba ver dentro de nós quais as ideias são realmente nossas. Eu refleti sobre alguma coisa, cheguei a uma conclusão e essa conclusão gerou um conceito que é realmente meu. Esse é meu, é uma ideia minha. Por quê? Desde a reflexão até ao alimentar a ideia fui eu que fiz. Portanto, todo o processo é meu. Isso é uma ideia realmente minha. Outra coisa que é importante pensarmos é essa ideia coletiva, essas ideias coletivas, né? Aquilo que todo mundo pensa igualzinho. Provavelmente um pensou e os outros copiaram. Agora imaginem, se as opiniões coletivas, que na verdade não são nem propriamente ideias, são distorções de ideias, são opiniões. Se essas opiniões coletivas estivessem certas, se fossem verdadeiras, a cada ano que passasse a humanidade estaria um pouco melhor, porque ela estaria seguindo a verdade. E seguir a verdade faz crescer. Isso não é lógico? Foi uma premissa que tomamos. Seguir ideias verdadeiras nos faz crescer. Se nós estamos sempre na mesma e a humanidade está até um pouquinho pior a cada ano que passa, é sinal de que ela não está seguindo ideias verdadeiras. As ideias coletivas não são verdadeiras, são falácias. Portanto, muito cuidado em pensar como todo mundo pensa, por comodismo, por inércia, seja lá o que for. Todo mundo já pensou, para que eu vou questionar isso? Você deve questionar isso, porque disso se trata a construção da tua identidade. Quem é você? Sou o que construiu tais e tais e tais ideias. Pronto, você já tem um nome, senão você é uma cópia do que todo mundo faz. Então, cuidado, se as ideias coletivas fossem boas, se o que todo mundo pensa fosse bom, a humanidade estaria crescendo a passos largos. Não está acontecendo isso é porque as ideias coletivas provavelmente são todas falácias, ou a maioria delas falácias, porque não estão promovendo nenhum crescimento na humanidade. Portanto, meu caro, muito cuidado com o coletivo. Pense numa pesquisa de opinião pública na Idade Média, perguntando qual era a forma da Terra. A maioria das pessoas, se não todas, diria que ela era plana e que lá no canto, no final, havia um dragão de boca aberta para engolir os incautos. A maioria pensaria isso. E a Terra não deixou de ser geóide por causa disso. Ela não está nem aí porque os homens pensam, ela é o que é. Tá? Opinião coletiva, ao longo da história, nunca foi muito acertada. Eu acho que esse nosso momento histórico não é diferente.
Portanto, cuidado com estar copiando o que todo mundo pensa. Você tem que se dar ao trabalho de criar suas próprias ideias. Isso é fundamental. Você veio ao mundo para fazer isso, para construir a si próprio como um ser independente, com individualidade. Portanto, criar suas ideias próprias desde a raiz. Isso é fundamental. Então, nós podemos inclusive usar aquela frase bíblica: pelas vossas obras vos conhecerei. As ideias coletivas, quais obras estão gerando? Estão gerando guerras, conflitos cada vez maiores, desentendimentos de todos os tipos. As obras das ideias coletivas são as piores possíveis, portanto a gente pode conhecê-las, não são verdadeiras. Tá? É mais uma razão para que a gente se mantenha com cuidado. Não é que eu vou ser contra porque todo mundo pensa assim. Eu posso ser contra ou a favor, mas depois de eu ter refletido. E não porque eu copiei dos demais. E outra coisa que é fundamental que a gente pare para pensar: quando você tem uma boa ideia, você beneficia não só a si, mas ao mundo. Porque essa ideia se espalha. As pessoas que estão à tua volta começam a levar aquilo em consideração, e passam para outros que começam a levar aquilo em consideração e começam a refletir e começam a pensar em cima daquilo. Uma boa ideia, ela está munida de verdade, ela tem verdade por trás dela. E, portanto, quando essa ideia vai se espalhando e passando para os demais, ela vai aproximando as pessoas da verdade, vai fazendo com que elas cresçam. Então, pare para pensar que uma ideia tua pode ajudar as outras pessoas a crescerem, se ela é uma ideia profunda, verdadeira, honesta, que você realmente construiu baseada em valores. Ela pode e deve ajudar todo mundo a crescer. Tá? Existe uma frase que diz o seguinte, que se nós respeitamos a vida, nós teremos vida em maior quantidade e qualidade. Percebam só isso: se nós respeitamos a vida, temos vida à nossa disposição em maior qualidade e quantidade. Imaginem essa ideia, que eu acredito que seja verdadeira. Se todo mundo começa a adquirir essa ideia, porque você está vivendo essa ideia, o que acontece? Todo mundo passa a respeitar mais a vida. E o que vai acontecer? Todo mundo cresce. Ou seja, uma boa ideia, ainda que simples, promove uma mudança no mundo à nossa volta. Que a princípio pode parecer pequena, mas vai se espalhando, como uma pedra que você joga na água, né? Faz círculos primeiro pequenos, depois vai se expandindo e a gente não sabe nem onde termina. Bom, e por fim, na nossa primeira aula de hoje, vou deixar para vocês 2 exercícios práticos, dever de casa. E isso vai ser fundamental que vocês façam para que a gente dê seguimento a isso na segunda aula e tenha um sentido, tá? Que a gente possa concatenar as ideias para chegar a uma boa conclusão nesse curso. Portanto, esforce-se para fazer. Tá? Primeiro, olhar para dentro da sua mente e tentar descobrir ideias que são realmente tuas e ideias que não são. Tentar descobrir a semente que gerou aquela ideia e perceber se essa semente era tua ou não. Identificar algumas ideias dentro da tua mente, umas como tuas e outras como não tuas. Ou seja, mergulhar e ver onde foi que a ideia nasceu e perceber se você pensou ou foi pensado. Isso é fundamental para você construir a tua identidade. Saber o que é a ideia tua e o que é a ideia copiada dos demais. E o segundo exercício é, num dia, o dia de hoje, por exemplo, tudo o que aconteceu ao longo do dia, tentar tirar um ensinamento que seja, observando as coisas, extraindo ideias das coisas. Tirar um ensinamento do dia de hoje. Antes de dormir, parar lá, escrever num pequeno diário para você solidificar a coisa, né? Não ficar muito sutil. Escrever o que eu aprendi no dia de hoje, o que a vida me ensinou no dia de hoje. Sabe o que significa isso? Do dia de hoje você extraiu uma ideia. Foi um dia bem vivido. Se você não conseguiu hoje, repita o exercício amanhã, porque amanhã você vai ficar mais atento. Olhando cada minuto, a parede à tua volta, o teto, o quadro na parede, tudo, observando todas as coisas. E procurar em cada ambiente, observando e chegar a alguma conclusão a respeito da vida, das pessoas, das coisas, da natureza das coisas, a partir das experiências que você viveu no dia de hoje. Se todos os dias nos trouxessem uma ideia, nós ao final da vida seríamos sábios. Não tenha dúvida, temos muitos dias, não vivemos tão pouco assim. Se todos os dias nos trouxessem uma ideia, no final da vida seríamos sábios, que é o máximo que um ser humano pode chegar a ser. Portanto, ficam esses 2 exercícios para que você pratique. E continuamos na próxima aula conversando a respeito de todas essas questões.
Na quarta-feira, após você ter praticado o que propomos na aula de hoje, vamos entender o que são as falácias mais comuns e também vou ensinar como construir um eixo lógico para transmitir uma ideia. Nós nos encontramos na próxima aula. Escreva os seus comentários e dúvidas no chat abaixo. Eu estarei respondendo. Compartilhe aqui conosco também como foram as suas reflexões. Se você também está buscando ser um caçador de ideias, eu quero muito saber. Até a próxima aula!